Olá, muito bem-vindo aqui ao canal Mestre dos Derivativos e é um canal que fala só sobre derivativos, não especificamente de ativos em si, mas mais de derivativos. Não é muito a minha área, né? O Black and Scholes não é um tema de estudo meu, né? Porque como eu aprendi as coisas lá na raça, levando chumbo, levando calor, eu tenho uma visão bastante empírica dos processos, né? E hoje o que eu queria falar é sobre o tal gama, né? O que significa o gama, né? Quando você olha o gama na cinemática, é a aceleração. E o gama nas opções, ele é a aceleração da opção, seria a segunda derivada do preço. Então você tem, por exemplo, um delta de 0,3. Então isso quer dizer que quando o ativo sobe, sei lá, 10 centavos, ele vai subir 30% de 10 centavos, que dá 3 centavos. Isso é um cálculo aproximado instantâneo. E o gama, ele é a variação do delta. Então, se você tem um delta lá de 30 centavos, você tem um gama de 5, quer dizer que a velocidade com que o delta aumenta, né, é de 5 centavos. Então, vamos supor que seja 20%. Então, quer dizer que cada vez que o preço sobe, né, o preço do ativo sobe, ele varia lá 20% a mais no delta. Então, se o delta estava 30, vai para 36, por exemplo. Ou se o gama tiver em centavos, também, né, tem a variação proporcional, né, do delta. Ou seja, o delta vai aumentando quando o gama é positivo. E o delta vai diminuindo quando o gama é negativo. Agora, quando você fala em termos globais, em termos de posição, então, o que é um gama de, sei lá, menos 10 mil, por exemplo? Quer dizer que caso o mercado se mexa, você perde 10 mil. Então, tem muita dúvida sobre o gama, porque você tem que levar em conta o gama, o teta e o delta para compor minimamente, né, a sua base decisória. Agora, quando o gama está muito negativo, em geral, você está com tempo a favor. Você está com tempo a favor. Em geral, funciona assim: gama negativo, o tempo está a favor. Ou seja, você perde, né, nas grandes movimentações, mas você tem um tempo a favor. E quando gama é muito positivo, geralmente você tem um tempo contra. Então, é nesse ponto que tem que tomar muito cuidado, né? Muitas pessoas apregam que o gama tem que estar sempre positivo. Sim, ele tem positivo é melhor, só que geralmente você paga por isso. Então, se você sabe exatamente o que você está fazendo na operação, olha, eu estou comprando 100 quilos de uma opção da A20 no 20 centavos e vendendo 100 quilos da A21 no 10 centavos. O meu desembolso é de 10 centavos, eu tenho um gama lá, sei lá, de R$ 1.000. Então, como você está numa estrutura fechada, comprou 100 quilos da A20, vendeu 100 quilos da A21, você está numa estrutura fechada. Tá? Então, você não tem risco um risco de ruína, né? Você só vai perder o máximo o que você colocou. Agora, quando o gama está negativo, você tem risco de ruína, sim. Você tem um risco de ruína, porque se o gama estiver negativo, caso o mercado venha a conta, pode ficar cada vez mais contra e aumentando as suas perdas. Muitas vezes você está com gama positivo, mas o tempo está muito contra. Então você também tem risco de ruína. Então muitas pessoas acabam fazendo operações que aparentemente você tem um gama muito bom. Inclusive foi feito lá na época que a Via estava 11,90 e foi até quase R$ 16. Muita gente vendeu, né, a opção lá do R$ 10, estava em torno de 2,20, 2,30 e comprou 10 opções da 20 2 meses para frente. Só que como o ativo estava 12, o que aconteceu na opção do 20 para 2 meses para frente? Estava valendo, sei lá, 7, 8 centavos, não lembro o valor. Mas o cara fez tipo 1 para 10 e achou que estava fazendo um excelente negócio, porque estava muito gama comprado. Só que aí acontece o seguinte: quando o mercado começa a subir, foi até 15, 16, o que aconteceu com a opção do 10? Estava valendo 5, 6 reais. E a opção do 20, que estava longe ainda, sensibilizou pouco. Foi acho que de 7, 8 centavos para algo em torno de 12, 13 ou 15 centavos. Ou seja, insuficiente para cobrir a perda da opção vendida. Então, muito cuidado com essas medidas. Olha, você vendeu uma opção do 10, você tem que entregar o papel no 10. Então, você pensa o seguinte: se eu vendo uma opção do R$ 10,
papel tá 12. Se for para 15, 16, eu tenho que pagar 5, 6 para sair. E quanto que é quanto que vai valorizar aquela minha opção longa? Talvez não o suficiente. Então, quando você tem esse delta estrutural do 10 até o 20 é muito grande, quando o delta estrutural é muito grande, esses cálculos com gama, por exemplo, podem até tá bonitinho, né, na plataforma, mas na realidade ele não te dá um resultado positivo. Porque aí você vai falar assim, pô, mas eu vi lá que o Theta era só de 1 centavo por dia. Sim, o Theta é de 1 centavo por dia naquela condição em que aquela opção valia 7, 8 centavos. Quando aquela opção valer 30, 40 centavos, não, vai 20 centavos, 15 centavos, o Theta já não é de 1 centavo. Talvez seja de 2 centavos. Então isso também interfere. Por isso que você não pode utilizar estritamente esses medidores instantâneos para você tomar sua decisão. Tá? Pensa o seguinte, pensa no delta da estrutura. Se você vendeu uma da 10 e comprou uma da 15, você tem R$ 5 de diferença em call. Então esses R$ 5 pode ser tirado do seu bolso. O delta estrutural, ainda para muitas operações, ele é talvez uma melhor parametrização do risco envolvido. Agora, se você utiliza, né, somente o Black Scholes para tomar decisão, as palavras necessárias, então você tem que tomar bastante cuidado justamente com essa questão aí. Você tem que monitorar ele dia a dia. Tá? Começou a estar alguma coisa estranha, falando, tá dizendo aqui que o Theta, né, era tanto e agora está tanto, mudou. Então o que acontece? O Theta, numa boa operação, o Theta ela tem que ser mais ou menos constante. O que quer dizer mais ou menos constante? Se o Theta for mais ou menos constante, quer dizer que aquela sua operação ela tá boa, ela não é 100%, mas em geral tá boa e tá mais ou menos linear. Quando o Theta começa a aumentar e a posição piora, tem alguma coisa errada na posição. Muito provavelmente está o seguinte, provavelmente você comprou uma coisa muito perto do pozinho, que tinha um gama alto, e um Theta razoavelmente baixo, porque ele estava meio pozinho. Então, eu também já fui vítima, eu já fui um contribuinte do mercado. Eu já perdi uma grana boa, né? Não era o suficiente para me quebrar, mas perdi uma grana boa, justamente quando eu tinha feito uma operação com Petro, eu tinha vendido lá uma call do 20, 24, 25, sei lá, e comprei 3 calls do 30, mas a avó era muito alta. Mas mesmo assim, eu vendi uma, comprei 3 e ainda recebi uma boa grana. E o que aconteceu depois? O Theta estava baixinho, estava em torno de 3 centavos ao dia na estrutura. Então, baixo, né? O Theta é baixo e tal. E aí, quando o mercado começou a subir, aquela que eu vendi entrou no dinheiro e aquelas que eu comprei valorizaram bastante, só que tinha um problema. O Theta deles tinha aumentado. Porque o Theta, ele, sobre uma opção de 30 centavos, é de um jeito. Sobre uma opção de 60, é de outro jeito. Então, o Theta, que era em torno de 1 centavo por opção, estava vendido em compatíveis, passou a ser 3 mais ou menos. Então, enquanto eu sangrava 1 centavo por dia, no começo da operação, eu estava sangrando 9, 10 centavos por dia, e aí é só você fazer a conta aí, 10 dias, quanto que dá? 9 centavos ao dia, 10 dias dá 90 centavos, numa posição grande pode levar o cara à ruína. Então, bastante cuidado quando você olha estritamente esses medidores, né? Somente o gama e o Theta, somente para tomar decisão. Tá? Você tem que olhar a estrutura num todo e ver, né, o que acontece com a estrutura. Não precisa de uma plataforma para isso. A plataforma é para você ter uma boa noção. Mas olhar a estrutura. Olha, se eu estou vendido uma call no 10, eu vou ser exercido no 10. Cara, não vai ter jeito. Se eu vendi uma put do 20, o papel veio para 10, eu vou ser exercido no 20 na compra. Você tem que comprar no 20. Então, isso é mais importante você compreender antes de ir fazer um ensaio na plataforma. Agora, se já é uma estratégia que você conhece, e você quer, cara, deixa eu só confirmar se tá boa a estratégia, aí você vai lá e você vê, opa, olha, eu tenho ganho sistematicamente porque eu tô vendo que essa estratégia aqui dá muita grana porque o teto é alto. Mas aí você dá uma olhada no gama. Se o gama, por exemplo, também for muito negativo, quer dizer que talvez a sua estratégia vai ser excelente, mas em algum momento, numa mexida muito grande do mercado, você pode perder dinheiro, tá? Como eu te falei, eu não sou especialista em Black Scholes.
A minha compreensão em Black Scholes é limitada ao que eu aprendi quando eu trabalhava na corretora Alpes, principalmente porque eles enchiam o saco para eu verificar via as plataformas de ensaio de controle de risco e também porque o controle de risco exigia isso daí para as operações mais complexas, né? Mas como eu falei, não sou especialista nisso, eu não creio nem descreio, nem creio nem descreio, tá? Eu simplesmente eu vejo que é um medidor, os medidores, o gama, né? O teta eu acho muito perfeitinho, né? Mas o gama, principalmente, e o stress test e o VAR são instrumentos que eu acredito que não, que ainda talvez não sejam tão legais assim. Eles não podem ser baseado nisso a tomada definitiva de decisão. Eu acho que a tomada definitiva de decisão deve ser estudado que o espaço amostral que pode ocorrer os eventos, tipo, para cima que acontece, para baixo que acontece, tem que estar fechado as pontas para não ter risco de ruína e para poder ter também a limitação da perda. E a partir desse espaço amostral de possibilidades, você tomar a decisão se você suporta ou não, caso o mercado suba muito ou caia muito, e quais são as consequências disso para o seu patrimônio. Se não for danosa e puder suportar, aí acho que a operação pode ser feita.